Boa noite, meus queridos companheiros, amigos que estão a nos acompanhar neste momento, nessa nossa nova aula de Química, nossa nova temática. Quis fazer de forma diferente para vocês. Hoje quis tentar fazer um vídeo, produzir um vídeo, para tentar expor para vocês um pouquinho sobre substâncias puras e misturas. Tá certo? Beleza? É a nossa nova temática a ser discutida dentro da Química do EJA 1B. Beleza? Atenção, gente. Peço encarecidamente a todos vocês que prestem bastante atenção nesse vídeo. Passem para o caderno de vocês todas as anotações que vocês acharem pertinentes, aquilo que você achar importante, que é válido você colocar. Leve isso para o caderno de vocês. Vão colocando pausas e mais pausas no vídeo. E supostamente podem registrar algumas possíveis dúvidas que qualquer coisa vocês podem nos perguntar através do WhatsApp, tá certo? Podem entrar no privado ou até mesmo pelo próprio grupo e a gente vai respondendo com vocês. Nesse vídeo eu estou preparando tanto a teoria de substâncias puras e misturas, como também no final estou colocando uma listazinha de exercícios que eu vou dinamizar com vocês. A gente vai colocar o exercício, vocês passam ele para o material, vocês vão colocando pausa no vídeo também, vocês vão respondendo o exercício devagarzinho, depois vocês podem conferir que o exercício está resolvido nesse vídeo, tá bom? Beleza? Como eu estou falando para vocês, vamos começar, preste atenção na telinha, vamos trabalhar com substâncias puras e as chamadas misturas. Poderia dizer para vocês que 99% das substâncias que nós encontramos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, elas estão na forma de misturas, certo? Mas eu tenho 1% de substâncias que estão na forma pura, tá bom? Substâncias que são ditas puras. E qual é a diferença entre as duas? O que é que eu vou chamar de substância pura? O que é que eu vou chamar de mistura? Quando é que eu sei que a substância é pura? Em que momento ela está pura? Quando é que eu sei que está acontecendo mistura? Que tipo de mistura está acontecendo? Tudo isso eu quero tentar discutir com vocês nesse vídeo de agora. Então, por favor, vamos iniciar nossas discussões sobre as classificações das substâncias ditas puras. Substâncias puras, elas são geralmente classificadas de duas maneiras. Quimicamente falando, quando a gente vai definir uma substância pura, essa substância pura ela pode ser classificada como uma substância pura simples ou como uma substância pura composta. Eu digo que uma substância ela é pura a partir do momento em que só aquela substância está contida em um respectivo reservatório. Tá bom? Vejam os exemplos que eu tenho aqui. Eu tenho aqui dois reservatóriozinhos. Vocês devem estar percebendo aqui dois reservatórios bonitinhos com vocês, tá certo? Eu tenho esse reservatório só com essas bolinhas, com esses átomos verdinhos aqui. E eu tenho esse outro reservatório com os átomos verdinhos e brancos. Atenção! Essas esferazinhas que estão sendo lançadas para vocês nas ilustrações são os nossos átomos, tá bom? A partir do momento em que dois átomos se unificam, eu estou formando moléculas, ok? Então, atenção, isso é um ponto importante. Uma esferazinha é um átomo. Unificou com outra esferazinha, eu formei uma molécula, então eu tenho uma substância. Nesse caso aqui, no primeiro exemplo que aqui eu tenho, certo? Eu tenho dois átomos, desculpa, constituídos em cada molécula. Então, cada união de duas bolinhas verdes é uma molécula. Essas bolinhas verdes são os átomos, tá? A gente viu no conteúdo anterior tabela periódica. E lá na tabela periódica vocês encontraram alguns elementos químicos que vocês identificaram. Um deles é esse elemento químico que está aqui, simbolizado aqui, ó, O, o elemento químico O. O elemento químico O representa o oxigênio, beleza? Então, cada bolinha verdinha dessa aí é um oxigênio, tudo bem? Cada bolinha verdinha dessa é um oxigênio. Quando eu unifico essas duas bolinhas, eu passo a ter o O2, tá vendo? Por isso que aqui a escalazinha está com O2. Então, são duas bolinhas unificadas, O2. Dois átomos de oxigênio. Esta substância, nós chamamos ela de gás oxigênio, tá bom? Aqui é o gás oxigênio. Tá certo? Tá massa? Então, por que eu vou chamar essa substância de substância pura? Porque se eu observar dentro do reservatório, eu só tenho apenas gás oxigênio. Todas as moléculas, a união das bolinhas aí, todas as moléculas elas são iguais. Quando todas as moléculas são iguais, a substância ela é pura. É uma substância só, pura. Tá certo? Olha o reservatório do lado, mesma coisa. Tá vendo que eu agora tenho para cada molécula, para cada molequinha que eu tenho aí, três bolinhas. Tem uma bolinha verde e tem duas bolinhas brancas. Tá vendo? Tem uma bolinha verde e duas bolinhas brancas. Essa bolinha verde continua sendo a bolinha que representa o átomo do oxigênio. Tá vendo? Tem um oxigênio aqui, ó, um O.
E as duas bolinhas branquinhas que nós temos vai representar as moléculas do átomo de hidrogênio. Tudo bem? Hidrogênio. Então, nesse momento, cada molécula tem uma bolinha verde, que é um átomo de oxigênio, e duas bolinhas brancas, que é o átomo de hidrogênio. Então, cada molécula que tem aí é a molécula da substância água. H2O não é água? Água. Então, são moléculas de água. Então, vejam que aqui todas as moléculas são iguais. Todas as moléculas são iguais. Uma bolinha verde, um átomo verde, dois átomos branquinhos. Um átomo verde, dois átomos branquinhos. Então, todas essas moléculas são iguais. Eu também tenho uma substância pura. Beleza? Também tem uma substância pura. Então, o primeiro reservatório de uma substância pura, o segundo reservatório de uma substância pura. Se eu unificar essas moléculas, eu passar a ter no mesmo reservatório as bolinhas verdes com bolinhas verdes e brancas, tudo no mesmo reservatório, aí eu passo a ter uma mistura. Entenderam a ideia? Uma mistura. Se elas estão separadas, eu tenho substâncias puras. Eu tenho gás oxigênio no primeiro reservatório puro, água no segundo reservatório puro. Massa? Tranquilo? Beleza. Então, gente, vejam só. A diferença é que no primeiro reservatório que aqui nós temos, as bolinhas elas são iguais, né? As moléculas que constituem essas bolinhas elas são iguais, tudo verdinho. Então essas substâncias aqui são substâncias chamadas de substâncias puras, porque de certa maneira, eu só tenho apenas um átomo presente, que é o átomo de oxigênio, formando moléculas de gás oxigênio. Mas aqui do lado, as moléculas verdinhas estão ligadas a outro tipo de elemento químico, que é o hidrogênio. Eu passei a ter quantos elementos químicos aqui? 2 elementos químicos. Então, se eu tenho 2 elementos químicos aqui, essa substância é uma substância pura, porém composta. A pura simples só tem apenas um tipo de elemento químico. Ó, só tem oxigênio. Mesmo que eu tenha as moléculas de duas bolinhas unificadas, mas aqui só tem oxigênio. Desse lado, as moléculas que eu tenho são constituídas de dois elementos químicos diferentes, oxigênio e hidrogênio. Então eu passo a ter aqui uma substância pura composta. Por isso que aqui abaixo está no enunciado classificando para vocês. O que é uma substância pura simples? É uma substância constituída de um único tipo de elemento químico, só tem oxigênio. Tá? É pura, mas é simples, só tem um único elemento. Aqui eu tenho substâncias puras compostas, substâncias puras compostas, porque eu tenho mais de um elemento presente. Eu tenho agora hidrogênio e oxigênio. Dois tipos de elementos, tá certo? Dois tipos de elementos. É constituída por mais de um tipo de elemento químico. Eu tenho dois. Eu posso ter dois, posso ter três, quatro, cinco, enfim. Quantos elementos forem precisos na mesma molécula. Ficou claro, gente, a diferença? Qualquer coisa dá pausa, volta o vídeo, retoma, analisa direitinho e entende essas anotações que vocês estão fazendo no material, tá bom? Beleza? Vamos dar sequência ao vídeo. Então, gente, observando os aspectos de um material, a gente não pode dizer com certeza se ele é uma substância pura ou se é um tipo de mistura. Por exemplo, se eu olhar para essa imagem que nós estamos vendo agora, eu sei que a substância que eu estou falando é água, mas eu sei dizer só olhando para ela se é realmente água que eu tenho ali ou se essa água não tem algum tipo de alguma substância dissolvida nela, porque se existir alguma substância dissolvida, eu não tenho apenas a água. Né? Eu tenho água mais sal, por exemplo, eu tenho água mais açúcar, eu não consigo perceber isso. Entendeu? Só a olho nu a gente não tem a certeza se essa substância realmente ela é pura ou se ela tem alguma outra substância dissolvida, que a gente vai chamar de mistura. Tá bom? Então, apresenta-se algumas características, algumas propriedades. Por isso que é importante a gente recordar daqueles conteúdos que a gente viu de propriedades das substâncias antes da quarentena. A gente ainda em sala, nas aulas presenciais. Eu falei bastante para vocês sobre algumas propriedades. Essas propriedades químicas e físicas, por exemplo, nos ajudam a identificar se a substância é uma substância pura ou se ela é uma mistura. Tá? Vejam só, as substâncias puras elas possuem propriedades fixas, certo? As misturas possuem propriedades variáveis. Quando eu tenho uma substância pura, suas propriedades elas são fixas. Por exemplo, que propriedades seriam essas, professor? Fusão ou ebulição das substâncias. Vamos dizer que se eu pego esse copo aqui com água e a gente leva ele a um freezer, ele vai se transformar em gelo, certo?
Beleza. Mas se a gente consegue monitorar, calcular o momento em que a água está se transformando em gelo e a gente identifica a sua temperatura, nós sabemos que a água ela vai solidificar a 0 graus Celsius. Se essa água ela for uma água pura, se ela for uma água pura, ela vai solidificar a 0 graus Celsius. É uma propriedade fixa dela, é uma propriedade física fixa dela, tá certo? Mas se essa água está misturada com sal de cozinha, por exemplo, então ela torna-se uma mistura. Logo, a sua temperatura de fusão não é fixa, é uma temperatura variável, então ela não solidifica a 0 graus Celsius, ela vai acabar solidificando a uma temperatura diferente de zero. Então isso nos dá a ideia de que a água não está pura, ela está misturada com alguma substância. A mesma coisa vai acontecer com a ebulição. Na ebulição, a água ela evapora a 100 graus Celsius. Mas se ela estiver misturada com uma outra substância, com sal de cozinha, voltando ao exemplo, então ela não vai ebulir, vaporizar a 100 graus Celsius. Ela vai vaporizar a uma temperatura bem maior do que 100 graus Celsius. Então, por isso que eu coloquei uma observação. Durante a fusão, durante a ebulição, uma substância pura possui temperatura constante e nas misturas é variável, ou seja, a temperatura muda de acordo com a quantidade de sal ou de açúcar ou de outra substância que esteja dissolvida na água, tá bom? Ela nunca fica constante, nunca fica com a mesma temperatura como acontece com as substâncias puras, tá bom? Então isso é uma característica, calcular a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, calcular a solubilidade, certo? Se essa substância ela, se expande mais rapidamente ou não, calcular a densidade, são características em que descrevem que uma substância ela está pura ou que ela está misturada. Tá certo? Beleza? Vamos dar sequência aqui ao nosso slide. Bom, como eu falei para vocês, se a matéria ela for constituída por mais de um tipo de substância, nós vamos ter sempre misturas. Vejam que aqui eu tenho várias moléculazinhas, tenho moléculas de substâncias diferentes. Vejam que aqui eu tenho as minhas moléculazinhas aqui, de gás oxigênio. Aí tem outras moléculas diferentes, né, moléculas totalmente diferentezinhas. Se essas moléculas são diferentes das anteriores, tá? Se essas moléculas são diferentes entre si dentro de um reservatório, então nós temos as chamadas misturas. Essa substância aqui não está pura, eu tenho mais de um átomozinho, de uma moléculazinha de átomos diferentes, então eu passo a ter misturas de substâncias. Tá ok? É como se eu tivesse aí dentro do reservatório água e eu colocasse sal de cozinha, eu colocasse açúcar, eu colocasse areia, eu colocasse óleo, eu colocasse várias substâncias, certo? Cada substância dessa é uma substância pura. Mas quando elas são unificadas no mesmo reservatório, então você passou a ter uma mistura de substâncias. Tá certo? Porque você vai ter moléculas diferentes. Para cada substância tem uma molécula descrita. Então são moléculas diferentes. Tá bom? Tá massa? Essas misturas elas podem ser classificadas de duas maneiras. Eu posso classificar as misturas de duas maneiras. Elas podem ser misturas homogêneas ou misturas heterogêneas, tá bom? Como fazer a classificação delas? Quando é que eu sei que uma mistura é homogênea? Quando é que eu sei que uma mistura é heterogênea? Mistura homogênea, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo bem clássico disso aqui. Eu estou utilizando um copo com água e nesse copo com água nós estamos dissolvendo sal. Faço uma agitação rápida dessa quantidade de sal na água e aí ele fica nesse resultado aqui, ó. Fica com esse resultado, certo? Eu não consigo mais perceber onde é que o sal está presente, porque o sal sofreu uma diluição. O sal foi dissolvido em água, tá? Não sei se vocês recordam, mas em uma das aulas que a gente estava trabalhando de água, em biologia inclusive, antes da pandemia, eu falei para vocês que a água ela tem uma propriedade de ser classificada como um solvente universal. Repito, solvente universal. Se a água é um solvente universal, implica dizer que ela tem uma característica de dissolver outras substâncias, que são polares. Não sei se vocês lembram, polar e apolar, certo? Então, olha só. Se aqui eu tenho água, certo? Essa água está com a quantidade de sal dissolvida nela, então o sal a gente vai chamá-lo de soluto, que ele foi dissolvido. A água a gente chama de solvente porque provocou a dissolução do soluto.
ela dissolve o soluto, tá bom? Solvente dissolve soluto. Soluto é dissolvido no solvente, tudo bem? Então, vê só, nesse caso aqui, em toda a extensão da água, né, as propriedades elas ficam iguais. Eu não consigo perceber onde é que tem sal dentro desse copo com água. Aqui eu tenho uma fase apenas que eu estou conseguindo enxergar. A partir do momento que apresenta apenas uma única fase, atenção, fase é aquilo que a gente consegue visualizar, tá bom? Então, a partir do momento que a gente visualiza uma única fase, nós chamamos essa mistura de mistura homogênea. Mistura homogênea é aquela mistura em que apresenta-se uma única fase. Traduzindo, mistura homogênea é a mistura em que tem um soluto e um solvente. Soluto que dissolve, solvente provoca a dissolução. Soluto dissolvido, dissolve, solvente provoca a dissolução. Tudo bem? Beleza? Então eu chamo isso de misturas homogêneas. Também podem ser chamadas de soluções, soluções químicas, a mesma coisa. Mas mistura homogênea vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Tá bom? Misturas homogêneas. Segue o bonde. Vamos ver o próximo slide. Agora eu passo a ter um desafio maior. Vejam a situação. Eu tenho aqui, primeiramente, um copo com água, que a ele está sendo adicionada uma pequena concentração de óleo de cozinha. Lembra daquela aula que a gente falou de polar e apolar? Água é uma substância polar, óleo é uma substância apolar. Então elas não unificam suas ideias, tá certo? Porque aí as pontes de hidrogênio impedem essa ligação entre essas duas substâncias, água e óleo. Uma é polar, outra é apolar. Tudo bem? No outro exemplo, eu tenho aqui, ó, um copo com água, uma pequena quantidade de areia e uma pequena quantidade de óleo. Quando nós colocamos no mesmo reservatório, a gente passa a ter a areia no fundo do reservatório, a água na parte intermediária e o óleo na parte superior. Tá certo? Então vejam que não houve dissolução. Aqui eu não tenho soluto, aqui eu não tenho solvente agindo. A água não age como solvente no óleo, ela não dissolve o óleo. Assim como também ela não dissolve a areia. Por mais que você pense agora aí do outro lado, e se eu fizer uma agitação nessa mistura que eu tenho aí? Quando a gente faz a agitação, por mais que se unifiquem, que se misturem, a areia ela se deposita no fundo do reservatório, né? Com o passar do tempo ela decanta, ela vai para o fundo do reservatório e o óleo vai para a parte superior. Ele fica na parte superiorzinha, lá em cima, lá, separado. Com o passar do tempo há a separação novamente. Nesse tipo de situação, você vai perceber que as propriedades elas são diferentes ao longo da extensão, certo? São totalmente diferentes. Esse tipo de mistura a gente chama de mistura heterogênea, tá bom? Hetero, diferente, misturas heterogêneas. Homo, iguais. Então, homogênea, elas se unificam. Heterogêneas, elas não se unificam. Então, você passa a perceber mais de uma fase. Eu consigo ver as substâncias separadamente. Olha, preste atenção aqui. Eu tenho água e óleo, então são duas fases. Eu estou conseguindo visualizar onde está o óleo e onde está a água. São duas fases, tá bom? Aqui eu estou conseguindo visualizar nessa mistura onde está o óleo, a água e a areia. Então eu tenho três fases. Eu consigo visualizar três fases. Atenção, cuidado não unificar aí a ideia de componentes e fases. Atenção, abre aí um post-it no caderno de vocês, cola direitinho e coloca essa observação. Não podemos misturar a ideia do que é fase e do que é componente. Fase é aquilo que eu estou enxergando, que eu estou visualizando na mistura. Componente é a quantidade de substâncias que eu posso utilizar na mistura. Por exemplo, dá um exemplo. Ó. Quantas fases vocês estão visualizando aqui? Vocês estão visualizando três fases: óleo, água e areia. São três fases. Tá massa? Tranquilo? Imagine, eu estou utilizando água, areia e óleo. Beleza. Imagine que essa água aqui, eu dissolvesse nessa água sal e açúcar. Fosse dissolvido aqui, sal e açúcar. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma espécie de uma garapa. Beleza? Sal e açúcar. E eu misturo agora com areia e com óleo. Quantas fases eu vou enxergar?
eu continuo enxergando 3 fases, eu continuo visualizando 3 fases: óleo, água e areia. Tá certo? Mas quantos componentes eu estou utilizando? Eu estou utilizando 5 componentes: óleo, areia, água, e na água estão presentes sal e açúcar. Então, tenho quantos componentes? 5. Então, vejam que componentes são 5. Fases que a gente enxerga são 3. Então, há uma diferença entre componentes e fases. Tá certo? Para que a gente não associe sempre aquela ideia, eu estou visualizando sempre ali a mesma quantidade de substâncias que eu utilizar, é a mesma quantidade de fases que eu vou visualizar. Outra coisa importante, existem 2 substâncias no nosso cotidiano que a gente enxerga elas numa única fase, a gente define como se fossem homogêneas, mas na verdade elas são heterogêneas, tá certo? Elas são heterogêneas. Que substâncias são essas? Uma delas é o leite, tá? O leite. A gente sempre olha para o leite e vê o leite muito branquinho, bonitinho. A gente diz, isso aqui é uma mistura, porque o leite ali tem vários componentes, né? Tem a lactose, tem água, não é verdade? Tem a gordura do leite, enfim. A gente visualiza várias substâncias ali, tá bom? E eu visualizo tudo numa mesma fase, né? Então a gente vai definir que o leite é uma mistura homogênea. Não é, pessoal. O leite não é uma mistura homogênea. O leite é uma mistura heterogênea. E quando o leite corta? É que a gente chama leite cortou, né? O leite fica pronto para a preparação de coalhada. Você percebe que ele se separa, né? A lactose vai para um lado, o soro vai para outro, a gordura do leite vai para um lado, enfim, há uma separação. Então, naquele momento ali, você tem a real estrutura do leite, que é heterogêneo. A segunda substância que eu estou falando para vocês, que também se comporta como homogênea, mas ela é heterogênea, é o sangue humano. Tá bom? O sangue, independente de qual tipo seja, tá? Se é tipo A, tipo B, tipo AB, enfim, tipo O. Independente de qual tipo de sangue seja, o sangue, ele é heterogêneo. Principalmente quando é feito os exames de sangue, em que os tubinhos de ensaio eles são preenchidos com sangue e são levados a uma centrífuga, quando ela começa a girar rapidamente ali, o sangue se separa rapidinho, certo? A gente passa a ter os glóbulos vermelhos, hemácias, a gente tem os leucócitos, que são glóbulos brancos, e tem um plasma, que fica separadozinho. O plasma justamente é o que nos dá a característica do que a gente tem ou não no sangue presente, tá? Então, pessoal, sangue e leite são misturas heterogêneas, tá bom? Ok? Atenção em alguns exercícios que eles falam sobre sistemas. Trazendo aqui para vocês, sistemas. Sistemas nada mais nada menos é do que uma pequena porção limitada da matéria que foi tomada para ser analisada, tá? Por exemplo, vou voltar à situação do sangue. Você vai fazer um exame de sangue, então o laboratório não vai tirar todo o sangue do teu corpo para fazer um exame. Ele vai tirar apenas um sistema, uma pequena porção do teu sangue para analisar o que o todo do teu sangue apresenta. Então você tem aí um sistema sanguíneo. Tudo bem? Eu quero analisar a quantidade de água que eu estou bebendo na minha casa, que está chegando na minha casa. Então, se o teu reservatório lá, teu tanque, ele está com a quantidade de água está cheio, você está achando que aquela água está meio esquisita, estranha, então você vai tirar uma pequena amostra, um pequeno sistema, uma pequena porção daquela água do tanque para fazer a análise dela, para saber o que é que ela tem ou o que ela deixa de ter. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, vê só, gente. Essas são as ideias. E a representação gráfica. Matematicamente falando, a gente tem umas ideias gráficas de como a gente pode representar o comportamento dessas substâncias. Principalmente quando está acontecendo uma variação da temperatura. Veja que esse gráfico aqui é um gráfico matemático cartesiano que representa aqui, ó, temperatura, seja no primeiro ou no segundo gráfico, tá? Mas representa temperaturas em variação do tempo. Temperaturas em variação do tempo. Tá certo? Quando uma substância é dita pura, ela começa a ser aquecida. Vamos supor que ela está no estado sólido inicial, tá? Vou usar como exemplo a água. Então, vamos dizer que a água está no estado sólido, está transformada em gelo. Ela está em estrutura de 0 graus Celsius, ou abaixo de 0 graus Celsius, enfim. Mas, de repente, ela vai sendo aquecida, vai sendo aquecida, vai sendo aquecida, vai chegar um momento em que ela começa a realizar a fusão. Ou seja, ela começa a sair do seu estado sólido para o seu estado líquido. Do sólido para o líquido. Tudo bem? Aí é o que a gente chama de fusão. Do estado sólido para o estado líquido. Pessoal, a partir do momento em que ele está sendo dissolvido
saindo do sólido para o líquido, vejam que quando a substância é pura, ele não aumenta aqui, ó, na temperatura, ele mantém-se constante, a temperatura é uma só. A temperatura mantém-se constante, tá certo? Até que aconteça toda a fusão, todo o derretimento, aí ela vai começar a mudar de fase, ela vai começar a subir novamente, ou seja, a temperatura começa a subir novamente. Então aqui ela sai do estado sólido para o líquido. Na fusão, eu tenho parte do gelo derretido, parte do gelo ainda por derreter, mas quando ele derreter por completo, a temperatura começa a subir também. Então essa subidinha que tem aqui, ó, é substância, vamos supor, da água, né, o exemplo que eu usei, na fase líquida. Aqui está na fase sólida, que é gelo, mas aqui ela está derretida, é líquida. E aqui está sofrendo derretimento, tá bom? Então, quando essa fase líquida ela chega a uma temperatura crítica, que é a temperatura de ebulição, ela começa a mudar de fase de novo, começa a ebulir. Sai do estado líquido para o estado gasoso. E vejam que a temperatura não aumenta, a temperatura mantém-se constante. Até que a última moléculazinha que está no estado líquido passa para o estado gasoso, ela não muda a temperatura. Depois, ela vai mudando a temperatura até o limite crítico dela. Tá? Quando eu for fazer isso com um tipo de mistura, vejam que esses pontos que estão aqui, ó, fusão e ebulição, eles não ficam planozinhos como acontece aqui. Tá? Então, o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Que um gráfico que representa o comportamento das substâncias puras, ela sempre vai ter a fusão e a ebulição paralelas, bem horizontais aqui ao tempo. Fica paralelas ao tempo, tá? Mas quando a substância é uma mistura, então essa linha aqui não fica paralela, ela fica inclinadazinha. Então indica que a substância é uma substância pura. Tá certo? Se você vai fazer o comportamento, vai descrever o comportamento do gráfico da água, ela vai fazer esse movimento aqui. Mas se a água está misturada com álcool, ela faz esse movimento aqui de baixo, que você passa a ter uma substância pura. Então a água não sofre fusão na mesma temperatura que sofre a fusão dela sendo pura. Nem tampouco a ebulição na mesma temperatura se ela estivesse pura. Tá bom? Beleza? Isso altera bastante essa partezinha. Então, gente, como eu prometi a vocês, eu tenho aqui algumas linhas de exercício. A gente vai começar a pensar um pouquinho com vocês em relação a algumas questões. Essas questões, esses exercícios, por favor, transcrevam ele para o material de vocês, para o caderno de vocês. Tá bom? E elas estão, inclusive, resolvidas. Ao passo que a gente vai desenvolvendo aqui, vocês vão fazendo pausa e vão tentando resolver o exercício com a gente. Tá bom? Vê só. Eu vou começar pelo gráfico, já está mais fresquinho a ideia do gráfico que a gente estava falando para vocês. Analise o gráfico correspondente à curva de aquecimento de um material, no qual estão representadas as fases sólido, líquido e vapor. Tá certo? Veja o que está acontecendo aqui, gente. Ó, eu tenho essa fase aqui, uma substância qualquer. Vocês podem pensar na substância água, não tem problema. E essa água está nessa fase aqui, desse pontinho aqui do gráfico até a parte aqui de cima, ela está na fase S, que a gente chama de fase sólida, como o exercício diz. Chegou aqui, ela sofreu o que a gente chama de fusão, tá certo? Ela vai derreter. Eu tenho parte sólida e tenho parte líquida. Desse ponto para cima, eu tenho ela na fase apenas líquida, aqui só líquida. Chegou nesse ponto aqui, ela muda da líquida para o vapor, V que é vapor, né? Olha lá, ó, V que é vapor, e acima desse ponto, vapor. Tudo bem? Aqui ao lado, vocês sabem que o T representa a temperatura, tá bom? Então eu vou ter aqui, ó, três temperaturas: a temperatura 1, a temperatura 2 e a temperatura 3, que são representadas por essas linhas pontilhadas. Aqui abaixo a gente vai fazer algumas perguntas descrevendo como verdadeiro ou falso, tá certo? Aí essa pergunta aqui é a seguinte: T2, a segunda temperatura, essa temperatura que está aqui, ó, T2, ela corresponde a um ponto de ebulição do material? Verdadeiro ou falso isso? Para, pensa e responde. Verdadeiro ou falso? Bota uma pausazinha aí no vídeo e responde essa questão. Verdadeiro ou falso? Beleza? Saiu da pausa, voltamos. Olha lá, ó. É falso. Por que é falso? Gente, só é você prestar atenção onde acontece a ebulição. Aqui não acontece fusão, né, do sólido para o líquido, não é o que a gente chama de fusão. Ebulição é do líquido para o gasoso, do líquido para o vapor. Então a temperatura de ebulição é essa daqui, ó, T3, e não T2. Tá certo? O T2, a água está na fase líquida, ou a substância aqui está na fase líquida. Certo? Vamos à segunda. Se no estado líquido
esse material fosse resfriado, solidificar-se-á a temperatura T1. Ó, se no estado líquido, esse estado líquido que está aqui, ó, certo? O material ele fosse resfriado, se eu começasse a baixar a temperatura, aí ele vai começar a solidificar em T1, verdadeiro ou falso isso? Vai começar a solidificar em T1, verdadeiro ou falso? Bota pausa, responde. Respondido? Trouxe de volta? Então vamos lá. Verdadeiro. Lembrem-se, ó, aqui é o ponto de fusão. Se aqui está acontecendo a transformação do sólido para o líquido, se eu começar a voltar o gráfico, ele vai trazer do líquido para o sólido de volta. Ele solidifica novamente. Então eu estou baixando a temperatura. Então T1 é a temperatura de fusão. Vamos à terceira e última pergunta desse gráfico. Segundo o gráfico, o material é constituído por uma mistura de 3 substâncias. Aqui ele é constituído por uma mistura de substâncias. Isso é verdadeiro ou é falso, gente? Verdadeiro ou é falso? O falso? Falso. Muito bem, falso. Para quem respondeu falso, está certo. Lembrem-se, o gráfico de misturas, essa linha que está aqui, ó, e essa outra linha aqui não ficam horizontaisinhas, elas inclinam. Demonstra que a substância é uma substância que está misturada com outra, é uma mistura, seja homogênea ou heterogênea, mas é uma mistura. Tá ok? Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir. Próxima questão. Segunda, bem simples. Segunda questão. Uma amostra de uma substância pura X teve algumas de suas propriedades determinadas. As propriedades são essas: densidade, massa, solubilidade, temperatura de ebulição e temperatura de fusão. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar uma substância, exceto uma. Vocês lembram que eu falei para vocês que existem algumas propriedades em que a gente consegue identificar que a substância é pura ou não? Né? Então aqui eu tenho 5 propriedades, mas tem uma que eu não consigo identificar se ela é pura ou não. Então dá pausa no vídeo, vê qual é, assinala qual é a alternativa que você acha de lápis, que eu vou dar a resposta para vocês agora. Assinalaram? Beleza? Tranquilo? Estou voltando. Então, gente, ó, a substância em que, a propriedade em que identifica que uma substância ela é pura, eu vou falar de densidade, solubilidade da água, temperatura de ebulição, temperatura de... Cada uma delas tem essas propriedades, mas todas elas juntas têm uma propriedade que é geral, isso vale para todas elas. E eu não consigo dizer se a substância é pura ou não. Por exemplo, com a densidade, eu posso dizer se a substância é pura ou não? Sim, porque cada substância tem sua densidade definida. Então eu sei se a substância tem pureza ou não com a densidade. Solubilidade, se ela se dissolve em água facilmente. Eu consigo definir se a substância é pura ou não, se ela se dissolve em água? Sim, beleza. Agora, a temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição. Se eu conheço, por exemplo, a água ela evapora a 100 graus Celsius. Então, se eu pegar essa substância X e eu colocar numa temperatura para aquecer, se chegar a 100 graus Celsius ela começar a evaporar, eu posso dizer que é água? Sim, o comportamento é específico da água para isso. A mesma coisa a temperatura de fusão. Se eu colocar essa substância X no freezer para ela solidificar, se transformar em gelo, a 0 graus, eu sei que eu estou falando da substância X, água, é fusão. Beleza? Mas a massa da amostra não me diz se ela é pura ou não. Se eu pegar a substância e colocar na balança, beleza, eu vou calcular a massa dela. Mas não quer me dizer, a massa não vai me dizer se ela é pura ou se ela é uma mistura. Tá bom? A massa é uma propriedade geral da matéria. Todas as matérias têm massa. Então eu não posso descrever a pureza de uma substância apenas pela massa. Tá certo? Então a alternativa correta é a alternativa B de bola. Como a gente está marcando aí para vocês. Tá bom? Beleza? Vamos à terceira questão. Terceira questão. Vamos falar de misturas, tudo bem? Então, fui buscar lá na Universidade Federal do Ceará. Marque a alternativa correta. Marque a alternativa correta. Em um mesmo recipiente foram colocados óleo, gelo e água, que se mantém em equilíbrio conforme a figura. Então, tá aqui a figura. Eu tenho essa partezinha azulzinha aqui que é a água, eu tenho a partezinha amarela que é o óleo e eu tenho esse cubinho aqui que é o gelo. Tudo bem? A pergunta é: o sistema apresenta, letra A, 3 fases e 3 substâncias, B, 2 fases em estados físicos diferentes, letra C, 3 fases em um único estado físico, letra D, 2 substâncias equilibradas em 3 fases, e letra E, 2 fases e 2 substâncias.
que é que vocês acham? Pausa no vídeo, tentem responder o exercício, me dá a resposta em seguida. Pausaram? Responderam? Qual a alternativa correta, gente? Vamos analisar alternativo por alternativo? Preste atenção. O que eu tenho aqui? Óleo, gelo e água. Só uma dúvida. O gelo é feito de que substância? Água. Então eu tenho aqui apenas como substâncias óleo e água. Quantas substâncias eu tenho? Duas substâncias, óleo e água. Agora, quantas fases a gente está conseguindo visualizar? Três fases. Eu estou vendo óleo, eu estou visualizando água líquida e eu estou visualizando água sólida, que é o gelo. Então eu tenho duas substâncias, água e óleo, mas em três fases diferentes. Duas substâncias equilibradas, mas em três fases diferentes. Alternativa D. Tá bom? Quando eu venho observar aqui, ó, três fases. Não tenho três, eu tenho três fases, né? Óleo, o gelo e a água. São três fases que eu estou vendo. Mas são três substâncias? Não, só são apenas duas. Óleo e água. Tá? Eu tenho duas fases. Não tenho duas fases, eu tenho três. Então já está errado por isso. Três fases, massa. E um único estado físico? Não, eu tenho dois estados físicos. Eu tenho o estado físico sólido e o estado físico líquido, que são as duas substâncias água e óleo. Tá? E duas fases e duas substâncias? Eu tenho duas fases. Eu tenho três fases, aliás, mas apenas duas substâncias. São três fases presentes. Então a alternativa D é a única que está correta. Beleza? Tranquilo? Vamos à quarta questão. Ó, quarta questão. Eita, que eu falando do negócio desse uma hora dessa, né, meu amigo? Final do dia, início da noite, vocês estudando química, aí vem com essa história aqui de numa dose de uísque com gelo. Meu Deus. Eu tô colocando isso com gelo porque eu sei que poucos aí gostam de fazer isso, né? Mas numa dose de uísque com gelo, a água sólida, é o gelo, né? Água sólida. A solução aquosa de etanol, que o uísque tem etanol, com uma solução aquosa dissolvida nela e outras substâncias dissolvidas em vapor de água. Então, esse sistema, ele é um sistema homogêneo, um sistema heterogêneo. A dosinha de uísque lá com gelo é um sistema homogêneo e heterogêneo. Tá? E ele é constituído de uma fase, de três fases, de duas fases, de quatro fases, enfim. Pausa o vídeo, tenta responder e vê a resposta. Tá? Pausou? Respondeu direitinho? A gente está fazendo assim rápido porque a intenção é pausou o vídeo? Beleza, resolve. Alternativa correta é a alternativa D de dado, para quem respondeu corretamente. Olha lá. Ó, a partir do momento que você tem gelo e uma solução aquosa de etanol, então você já tem mais de uma fase presente. Eu estou vendo o gelo, estou vendo a dose de uísque. Eu estou vendo mais de uma fase presente, certo? Heterogêneo. Então já vou descartar a letra B. C, D ou E, é heterogêneo. E vão ser constituídas de duas fases, três fases ou quatro fases. Se a gente olhar direitinho, quando a gente coloca o gelo, a solução aquosa de etanol e outras substâncias dissolvidas e vapor de água. Estou visualizando o vapor de água. As substâncias estão dissolvidas na solução, eu não consigo ver se está dissolvida, é homogêneo, não consigo ver. O etanol, o malte, enfim, né? O que é para estar presente no uísque mesmo, tá bom? E tem um vaporzinho. O gelinho, quando vai derretendo ali, gera um vaporzinho, o copo fica suado às vezes, tá? Então estou visualizando ali três fases. Então, heterogêneo, constituído de três fases. Beleza? Ok? Agora vocês vão tomar um whiskyzinho já pensando em química de forma mais detalhada. Beleza? Quinto exercício. A mica se mistura um texto de um livro, tá? Isso aqui. A mica se misturou mais intimamente com o feldespato e o quartzo para formar a rocha por excelência. A pedra mais dura de todas, a que suporta, sem ser esmagada, os quatro andares terrenos do globo. Esse foi retirado do livro A Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, tá? E a ideia é a seguinte: a rocha mencionada pelo autor é que tipo de rocha está sendo dita aqui? Aí eu vou lembrar para as pessoas que trabalham em marmoraria, vão me ajudar bastante com isso. Feldespato, quartzo e a própria mica. São três tipos de rocha que constituem uma pedra, uma estrutura rochosa que nós temos, tá bom?
Aí a pergunta é, se essas três partes aqui que eu tenho, elas vão formar uma mistura heterogênea, uma mistura homogênea, ou vai ser uma substância pura, uma liga metálica, enfim. Não vamos pensar em liga metálica, né? Que a gente está falando aqui de uma pedra, certo? Então liga metálica não é. Concordam comigo? Mistura heterogênea, mistura homogênea. E no caso que eu estou falando aí é do granito, do calcário, do bronze, não é também, né? Vamos desconsiderar bronze. Do granito, do calcário, do próprio mármore, né? Vamos definir isso aí. A pedra a pedra que eu estou falando é essa daqui, ó. É o granito. Tudo bem? Aí vocês vão ter esses pigmentozinhos aqui, ó. Você vai ter esse pigmentozinho escuro, né? Pigmentozinho vermelho e um pigmentozinho um pouquinho mais clarinho. São os três pigmentos, as três rochas: mica, feldespato e quartzo. Tá certo? Que constituem o granito. Então, logo se constitui o granito, a gente está visualizando aqui várias partes. Isso quer dizer que o granito é uma mistura heterogênea. Tudo bem? Mistura heterogênea. Beleza? Tranquilo? Gente, eu vou segurar por aqui essas 5 questões. Acho que deu para vocês entenderem melhor, mais claramente, o conceito. E no próximo momento a gente retorna falando um pouco mais sobre as misturas homogêneas e heterogêneas. Tá massa? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha clareado um pouco as ideias de vocês. E se Deus assim quiser, a gente vai estar de volta. Estamos só aguardando a liberação para a gente voltar. Não aguento mais estar dentro de casa. Um abraço para vocês. Se cuidem. Bom juízo. Tchau, tchau.